Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor D'Artagnan Rodrigues, o Teacher Dart, para a nossa 10ª aula. Nessa 10ª aula, eu vou continuar falando com vocês sobre a terceira pessoa, tá? Lembra que eu fiz aquela frase do Sheldon e tal, só que eu não terminei. Eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios e hoje nós vamos terminar a regra, terminar o estudo da terceira pessoa. Então, na aula passada, nós começamos dessa forma. Eu coloquei a frase do Sheldon para vocês, tá? Então, o chaveiro de zinco do Sheldon sumiu na Xerox, dizendo que os verbos terminados em O, CH, Z, SH, S e X, você vai colocar ES. Então, eu dei esse primeiro exemplo, he goes to school in the morning, mostrando que não há am, is ou are na minha sentença, então eu preciso o verbo auxiliar. O verbo auxiliar termina em o e ele é ladrão, ou seja, ele vai roubar a mudança do verbo. Então vai ficar does he go to school in the morning? E a negativa, he does not ou he doesn't go to school in the morning. Vendo que o verbo to go voltou ao normal porque ele perdeu aquela mudança, né, da terceira pessoa que é he, she, it, por causa do verbo auxiliar do. Ok, lembrando que o do, então, termina em o, então ele vai ficar the. Então, o que acontece quando a minha frase, o meu verbo, né, não está lá na frase do Sheldon? Eu vou simplesmente acrescentar S, tá? No final do verbo. Como eu tenho um exemplo aí para vocês, he reads all the time. E a história se repete, vindo o auxiliar para frente, para roubar a mudança do verbo, tá? E carregando a negativa para mim, igualzinho, tá bom? Então, voltando lá para a nossa primeira aula, lembrem-se que o triângulo sempre se repete. E foi até aqui que nós paramos. Ok, agora nós vamos começar com o verbo que é o diferentão do inglês, então ele é o to have. O to have ele vai ser uma exceção a essa regra da frase do Sheldon, tá? Então com he, she ou it ele vai ficar has. Veja nos exemplos, eu substituí o he, she ou it por outros pronomes, mas veja os exemplos. My brother has a small car, Sandra has dinner at 8 at night, and Rex has a little wooden house. Tá? My brother no lugar de he, Sandra no lugar de she e Rex no lugar de it. Então, nesse slide, eu vou deixar para vocês um exemplo do uso do has. Tá? Como você pode ver, sempre acontece a mesma coisa, aparece o verbo auxiliar, ele vai voltar ao normal, ok? E o does not, você pode dizer doesn't. Eu sempre falo para os meus alunos personalizarem o inglês, ou seja, para mim é mais fácil falar does not. Não, para mim é mais fácil falar o doesn't, ok? Não tem assim, tá errado falar does not ou tá errado falar doesn't. Não, não está. Vocês podem falar o que for mais fácil, que for melhor, soar melhor aos ouvidos de vocês. Bom, então a última parte da terceira pessoa são verbos pequenininhos, como eu dei o exemplo para vocês aí, to cry, to dry, to study, que é to cry, chorar, to dry, secar, to study, estudar. São verbos sempre terminados em Y e sempre antes do Y tem uma consoante, tá legal? O que acontece com he, she ou it? Eu vou simplesmente substituir esse Y por IES no afirmativo. Vamos ver. Então, veja lá nesse exemplo, eu estou falando do secador. Tá? Então, secador, it. It dries my hair. Ele seca meu cabelo. Eu entro com o verbo auxiliar para fazer a pergunta. Ele vai roubar a mudança do verbo, como vocês já viram, e vai continuar carregando a negativa. Tá legal? Dessa forma, nós fechamos a terceira pessoa.
Pessoal, então agora que nós terminamos a terceira pessoa, a atividade da semana para vocês vai ser verificar a atividade da semana passada. Ou seja, vocês vão depois, agora que vocês assistiram a aula, tirem suas dúvidas comigo online e verifiquem a atividade da semana passada, porque certamente vocês terão cometido alguns erros. Eu não corrigi a atividade da semana passada de propósito, para que vocês percebam esses erros e possam corrigi-los agora, depois dessa aula que nós terminamos a terceira pessoa, ok? Essa aula é bastante importante porque é um divisor de águas no aprendizado do inglês, então se vocês tiverem dúvidas me chamem, é uma aula que é preciso praticar bastante, porque com certeza vocês terão dúvidas, vocês cometerão erros e isso é perfeitamente normal. Ok, and then time to say goodbye. Thank you very much. Qualquer coisa vocês me chamam no chat. Obrigado, gente.